Teste. E acho que estamos live. Acho. Talvez sim, talvez sim. E acho que já estamos. Yes, e já estamos. Pronto. Olá, meu nome é David Além e vou falar-vos hoje e vou passar um pouco pela história da Dobsware. Que a Dobsware é uma empresa que faz desenvolvimento de aplicações e jogos. E então a ideia passa por passar um pouco da nossa história, do nosso percurso e tentar que também no fundo conheçam um pouco mais do que nós vamos fazendo e de que forma é que nós temos trabalhado nos últimos anos, que já lá vai uns aninhos, já pelo menos 5 anos que a empresa Dobsware LDA faz desenvolvimento de jogos e aplicações. Portanto, sim. Mas vamos começar por início. Antes de mais, agradeço à Rádio Cultura por ter tido a amabilidade de nos convidar para falar do nosso percurso, em particular à Sara, e gostava de também fazer questão de passar a mensagem que estamos aqui disponíveis para ajudar no que quer que seja, e se depender de nós, nós também faremos tudo o possível para ajudar da forma que conseguirmos. Olá, Jerónimo. Minha primeira interação. Pronto. Então, basicamente, o que é que nós fazemos? Fazemos desenvolvimento de aplicações, ou seja, coisas que podemos instalar no nosso telemóvel e ter uma coisa que nos engrandece e que possa ser mais acessível para as pessoas. Exemplo das nossas aplicações poderão ser desde a Madeira, talvez da Proteção Civil, ProCiv Madeira, o Ocorrências Madeira, a aplicação. Temos outros do preço do combustível Madeira, basicamente uma aplicação que vocês instalam e conseguem saber o preço do combustível. Mas antes disso, vamos falar como é que isto começou? Bora. Basicamente, estávamos em 2014, eu estava na Universidade da Madeira e estava a tirar o curso de Engenharia. Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. E a grande parte ao lado de Gar. E grande parte dos meus amigos também, ou seja, os colegas de curso passavam para... grande João, grande padrinho. Passavam para a parte em que nós gostávamos de ir às aulas, mas também gostávamos de jogar. E quando falo de jogar, era passar muito tempo do nosso tempo de estudo a jogar os vários jogos, desde que servisse para nós estarmos juntos e passar um pouco o tempo de forma mais lúdica, tudo valia. Então, ao avançar com os estudos da universidade, começamos a perceber que não só poderíamos jogar, como poderíamos também criar jogos, porque efetivamente estávamos a ganhar as competências técnicas para o fazer. Então, eu e o Baltazar Souza, começamos inicialmente a pensar, ok, o que é que podemos fazer? E havia um jogo que nós gostamos particularmente, chamado FIFA, que tem muitos truques. Basicamente, com o comando PlayStation, nós se fizermos analógico para cima faz uma coisa, analógico para baixo faz outra. Então a ideia é passar e perceber de que forma é que nós podíamos ajudar as pessoas que tinham as mesmas dificuldades, que a dificuldade era decorar todos os movimentos técnicos para conseguir fazê-los no jogo. Então, na altura criamos uma aplicação chamada FIFA 14 Tutorial, em que nós fizemos a aplicação em cerca de 2 semanas, provavelmente, pusemos nas lojas e começamos a ganhar algum dinheiro devido à publicidade. Eu olhei para o Baltazar e disse, Baltazar, isto pode ser qualquer coisa que nós comecemos a investir mais a tempo, mais em função das coisas que nos vão aparecendo. E então, pensamos, ok, fizemos isto,
mas poderíamos ir para criar um jogo de origem. E então o Baltazar, um dia estávamos na cantina da universidade e o Baltazar chega com uma ideia em que expõe, olha, sabes o que era, porreiro? Fazer uma ovelha atravessar a estrada. Porque uma ovelha deixava, ninguém sabe, até hoje Baltazar não sabe, mas a ideia era uma ovelha atravessar a estrada, porque inicialmente nós somos da geração que havia o Frogger. O Frogger era basicamente um sapo que atravessava e o objetivo era não morrer, e então inspiramos nisso e fizemos isso em mobiles, plataformas mobile, Android, iOS e Windows Phone. Felizmente as coisas correram bem. Nós de repente passamos a ter milhares de downloads de todos os cantos do mundo, principalmente na China, mas também no Reino Unido, nos Estados Unidos. O melhor feedback que tivemos foi de facto nos Estados Unidos, e onde se consegue gerar mais dinheiro através de publicidade. E a ideia era entreter as pessoas. Basicamente, e não sei se posso partilhar, mas até era engraçado eu partilhar o vídeo do jogo em que basicamente vocês iam perceber que inicialmente era uma ovelha a atravessar a estrada, ok? Depois passou para 50 personagens completamente diferentes a atravessar a estrada. Desde o Michael Jackson, um telemóvel, um próprio carro, um dinossauro, havia de tudo atravessava a nossa estrada. E de facto conseguimos criar aquele conteúdo de luto, em que nós garantíamos de certeza absoluta que a pessoa que fosse à casa de banho e jogasse o nosso jogo estava muito entretida. E felizmente era isso que acontecia. E depois acabamos por ganhar prémios da Microsoft, da PlayStation, tudo com a ovelha a atravessar a estrada, mas já lá vamos. Então passa por o padrinho a dizer ideia fantástica, exato, padrinho. A ideia passa por ok, já sabíamos que conseguimos criar coisas de raiz, usar conteúdo nosso, criá-lo, agora só faltava otimizar. E felizmente, ao acabarmos o curso da universidade, isto foi em 2014, existe um concurso de caça-talentos regional. Na altura chamava Start Web, agora chama Start Now, em que basicamente o Centro de Empresas de Inovação da Madeira, agora Startup Madeira, apoiavam empresas para desenvolver as suas ideias, desde que essas tivessem um âmbito na internet e que pudéssemos ter um potencial de gerar lucro com as mesmas. Caríssimos, como vos disse, já tínhamos a nossa ovelha, nós já estávamos a atravessar as estradas e já tínhamos chineses a jogar. Só nos faltava tentar perceber se isto enquadrava-se num projeto deste tipo. E foi isso que aconteceu, felizmente. Inscrevemos nesse programa, tivemos o acompanhamento da startup, em que nós tivemos a possibilidade de ter uma visão mais comercial da coisa, perceber como poderíamos gerar receitas, como é que poderíamos identificar o público-alvo, e foi assim que começou o nosso, chamemos-lhe, bichinho do empreendedorismo. De facto, a Startup Madeira foi um ponto muito importante, porque não é toda a gente, não são todas as entidades, quando saímos da universidade, que temos ideias, e acontece imenso, chegam-nos muitas pessoas, muitos estudantes principalmente, que querem desenvolver ideias, mas depois acabam por não conseguir desenvolvê-las porque de uma maneira ou de outra não encontrou apoio. E felizmente nós tivemos esse apoio inicialmente através deste programa. Concorremos, como tudo, podia ter corrido bem, podia ter corrido mal, e felizmente foi um caso que nós hoje em dia estamos ligados à Startup Madeira, porque foi o início de tudo isto, foi uma ovelha a atravessar a estrada. Então, voltando ao programa, o que é o programa Start Web? Basicamente pagam-nos cerca de 15 mil euros, na altura foi qualquer coisa, para equipas de 4 pessoas. No nosso caso assentava que nem uma luva, porque éramos 3 engenheiros e um designer, e conseguirmos ter 6 meses exclusivamente e com o acompanhamento das pessoas que percebem do mercado, e ter a possibilidade de desenvolver os nossos produtos e ser pagos para isso. Inicialmente começamos com os jogos, tivemos a oportunidade de desenvolver mais o Road Chip, que é o jogo da ovelha a atravessar a estrada, e depois passamos para outros jogos. Desenvolvemos no total 4 jogos, todos eles de âmbito casual, todos eles de âmbito
lúdico e que possam ser utilizados no telemóvel. É sempre a nossa premissa. E alguns deles estão disponíveis nas lojas. Se vocês tiverem o vosso smartphone, podem pesquisar Dobsware, que está ao lado, alguns, e vão conseguir chegar às nossas aplicações. Recomendo o Roadchip, mas recomendo também o Moles vs Minions, um jogo que eu não sei, eu acho que consigo mostrar aqui, eventualmente. Isto tem tudo para correr mal, mas. Exato. É isto está na loja, tudo isto. Ui. Atenção que nós fazemos o conteúdo sempre preparado para. Ui. Dá para perceber um pouco do que nós vamos fazendo. E pomos sempre o conteúdo em inglês. É essencial porque o mercado dos jogos é internacional e mal de nós seria pensar só no nível nacional ou sequer regional. Portanto, a ideia passa sempre por. E isto é o jogo, se quiserem fazer download. Já agora vou-vos mostrar o Roadchip, porque não? Porque não mostrar o Roadchip para perceber. É este nosso jogo. Foi este o jogo que ganhou para mim da PlayStation, da Microsoft, da SIFO Innovation Awards, uma data desses. E felizmente as coisas começaram a acontecer a partir do nosso desenvolvimento de jogos. Depois passamos para um outro âmbito. Nós tivemos a oportunidade de ir e difundir os nossos produtos para alguns locais interessantes, que nos abriram algumas oportunidades a desenvolver coisas de reis. Inicialmente nós fazíamos só jogos, mas depois tivemos a oportunidade de fazer uma aplicação, no caso para a SAM dos autocarros, que essencialmente fosse um catálogo de paragens. Nós, enquanto utilizadores de autocarro na altura, nós percebíamos que faltava isso e que nós poderíamos ser o incremento e oferecer uma solução desse género. E foi um pouco assim, ou seja, o buzz que nós tivemos a partir do desenvolvimento de jogos, começamos a canalizar para outros desenvolvimentos. E a partir daí começamos a fazer desenvolvimento B2B, business to business, ou seja, aplicações criadas por nós, essencialmente para empresas. Depois fomos construindo o nosso portfólio. Hoje em dia temos cerca de 40 aplicações diferentes, dos mais variados sectores, mas o início foi de facto o fazer uma ovelha atravessar a estrada e passar depois em função das necessidades do mercado. Inicialmente, como vos disse, foi a SAM. A aplicação foi criada em 2015. Entretanto, também criamos empresa, porque a coisa começou a tornar-se mais séria nessa altura, e então vimos que tínhamos de fazer o desenvolvimento, tínhamos de fazer as coisas de forma a ser o mais profissional possível, e foi aí em 2015 que criamos empresa. Eu, o Baltazar, o João e o Ivan, que era o nosso designer. Trabalhamos juntos durante este tempo todo, de forma a construir o máximo de conteúdo que ajudasse as pessoas, e é isso que nos motiva ainda hoje em dia, e é isso que nós temos feito recursivamente. As aplicações que nós temos, felizmente, é algo que vocês podem testar. Podem pesquisar na Dobsware nas lojas e podem fazer download de qualquer uma delas. A minha ideia também não é estar aqui a ir uma a uma e perceber que tipo de aplicações nós já desenvolvemos, mas deixa a vossa curiosidade perceber que tipo de coisas já fizemos. Temos áreas tão variadas como a restauração, onde trabalhamos com a confeitaria, por exemplo. Temos além da SAM, temos o Ocorrências Madeira, em que as pessoas basicamente vão lá e publicam e têm a possibilidade de relatar e dizer onde no mapa é que efetivamente existe uma ocorrência. Temos, já agora que é uma das aplicações mais utilizadas, principalmente na Madeira, em função das pessoas e do feedback utilizado. Temos a possibilidade também de experimentar outra das aplicações que nós fizemos, chama-se iDoc Passport,
e esta é particularmente interessante porque faz menção faz menção a um movimento que está muito na moda, que é as entregas ao domicílio, ao fazer conteúdo, ao entregar conteúdo. Nós aqui já tínhamos uma abordagem desse género com os nossos parceiros, em que nós disponibilizamos uma plataforma chamada iDoc Passport. O médico registra-se e tem a possibilidade de ir até a casa das pessoas e receber uma consulta através de um valor. Tudo isto é pago anteriormente e tal como um Uber ou como um Glovo, temos a possibilidade de ver o médico a vir e a trajetória até à nossa casa. Outra das aplicações que mais nos orgulhamos é a ProCiv Madeira. Basicamente, a aplicação que nós fizemos para a proteção civil regional, que essencialmente é uma aplicação que salva vidas. E salva vidas porquê? Porque o objetivo da aplicação é auxiliar todos aqueles que nos visitam e se vêm em situações de urgência, que precisam de socorrer rapidamente. Então a ideia passa por ter um canal direto para os serviços de emergência, neste caso a Proteção Civil, em que as pessoas podem preencher ou não os seus dados, dados esses acerca de doenças conhecidas, alergias, tipo de sangue, toda essa informação é guardada apenas no telemóvel, nunca é comunicada, só é comunicada em caso de emergência. E depois, no caso de ser comunicado numa situação de emergência, os serviços de resgate poderão atuar muito mais rapidamente, pois sabem quem é a pessoa e sabem exatamente, e que é onde começa a ser diferenciador, sabem exatamente a posição da pessoa. E deixem-me contar-vos uma história de uma cidadã francesa que nos visitou em 2018, 2019, por aí, que foi fazer uma levada, a senhora já tinha uma certa idade, e vi no aeroporto um cartaz a dizer Feel Safe in Madeira, download ProCiv Madeira. E ela fez o download, preencheu os dados, nem era relevante preencher os dados, mas ela fez. E o que acontece foi que, ao fazer uma levada, senti-se mal e precisava de auxílio urgente. Como tinha a aplicação instalada, simplesmente carregou na aplicação e os serviços de urgência tiveram a possibilidade de chegar a ela de forma muito cedo. Não é um caso em que nós temos um impacto real na sociedade e é um dos casos em que nós vemos do nosso trabalho que sai do nosso gabinete ter impacto no mundo real. E se nós conseguirmos ajudar uma pessoa que seja através do desenvolvimento de aplicações, então já ganhamos o dia e é um pouco isso que nos move e tem-nos vindo a mover durante todo este tempo. Porque felizmente temos a possibilidade de fazer isso e ter um impacto direto na vida das pessoas. Mais recentemente, nós estamos a enverdar por outras áreas, não só do desenvolvimento customizado para empresas, mas também para soluções criadas de raiz para utilizadores, para empresas de outro foro, de indústrias, e para isso nós começamos a utilizar outras tecnologias. Nós usamos uma plataforma chamada Unity. Basicamente é uma plataforma que desenvolvemos uma vez e pode exportar para Android, iOS, ou mesmo para Windows, ou seja, várias plataformas e só temos de programar uma vez. É uma vantagem porque poupamos tempo e quando entregamos um produto ao cliente conseguimos fazê-lo em menos tempo. O que nos também auxilia no desenvolvimento de outras, na abordagem a outras tecnologias, como, por exemplo, a realidade aumentada. A realidade aumentada é uma coisa que nós acreditamos seriamente veio para ficar. Essencialmente implica ter a nossa realidade, mas complementada com algo que seja do nosso interesse, e é algo que temos vindo a trabalhar. Um exemplo prático disto acontecer é, imaginem que vocês vão ao restaurante e o restaurante tem um cardápio com os menus
com os X nomes, mas ao vermos a descrição podemos não chegar a perceber exatamente o que é o prato. Agora imaginem que existe uma aplicação, existe uma tecnologia chamada realidade aumentada que podemos ter um menu num tablet ou o que for e permite-nos olhar para ali como se nós estivéssemos a ver o prato, efetivamente. Não imagens, mas como se pudéssemos interagir. E isto é o princípio para a realidade aumentada, não conseguimos saber exatamente, não conseguimos ter o objeto fisicamente, mas conseguimos emular através de criação do 3D, através do objeto, colocá-lo no espaço e permite-nos ter uma outra visualização sobre um determinado item. Neste caso específico, o menu, e é algo que faz certamente a diferença. Posso dar um exemplo que eu vou... sou um utilizador da aplicação de fork e acontece muitas vezes não saber que tipo de prato que estou a consumir, se esse que é carne ou peixe, em função dos nomes característicos de cada local. Então, tendo uma solução deste género, permite nem sequer importunar o empregado e escolher e simplesmente ver todos os pratos à minha frente, fisicamente. Isto é mais giro quando lhe posso mostrar, eu aqui mesmo que tento com o tablet não dá, mas para aqueles que estejam interessados podem nos mandar mensagem porque nós temos vídeos que já com esta tecnologia implementada. E de facto abriram-se algumas portas através do momento, depois de que passamos em verdade para a realidade aumentada. A maior provavelmente foi no Web Summit, o Web Summit do ano passado, em que nós apresentamos o FootyAR. FootyAR é basicamente uma experiência de realidade aumentada em que complementa as transmissões de jogos, no nosso caso de jogos de futebol. A aplicação foi desenvolvida de raiz por nós e foi pensada sempre no mercado internacional. Felizmente, tudo que tem vindo depois disso tem sido bom, porque permite-nos posicionar a empresa no mercado internacional, ir a rondas de investimentos e criar conteúdo desde a Madeira para todo o mundo. E é isso que temos feito e é isso que felizmente passamos a trabalhar mais para fora do que para cá. A última aplicação que fizemos, por exemplo, podem pesquisar, chama-se GC Pulse. Fizemos para a Alemanha. Basicamente é uma aplicação que nos diz quais os melhores lugares para acampar no mundo inteiro. E nós, além de desenvolver a aplicação, tivemos a liberdade de ir fisicamente criar os pontos ao montado do Pereiro. E em função disso, certamente já ganhamos alguns visitantes, porque temos muitos utilizadores na app, essencialmente alemã. São um dos maiores utilizadores, também porque a app foi criada para um cliente alemão, e então é engraçado ver, lá está, o impacto que nós conseguimos ter através do desenvolvimento de software, algo que não é palpável, mas que pode ajudar, neste caso, também o turismo em relação à nossa região. Cerca do FootyAR, que era a aplicação que eu estava a falar, nós temos tido aproximações de vários setores, de indústrias de Malta, dos Estados Unidos. Esta semana tivemos da Argentina, Itália, e é algo que nós queremos fazer, que é basicamente apostar em mercados internacionais, resolver problemas que são de todos, não só madeirenses, não só portugueses, mas são problemas que qualquer indústria possa ter, e utilizar o nosso know-how, que nesta altura já é algo para procurar desenvolver estas soluções, e é um pouco por aí que nós tentamos ser diferenciadores, apontar sempre para o mercado e ver qual a necessidade, porque se não houver necessidade no mercado, não vale a pena nós procurarmos fazer. E eu agora vou ler aqui um pouco do que vocês vão comentando, e obrigado por isso, porque também permite-me que não seja um monólogo. A ideia é isto ser mais interativo. Aliás, estou mais habituado a apresentações que não só à frente do computador, portanto, esteja à vontade para interagir e para pôr as dúvidas que possam ter em relação a esta também arte. Portanto, olá Jerónimo, olá Edgar,
Edgar, tenho uma pergunta muito pertinente que há 2 meses não tenho conseguido selecionar. Eu sou as iOS e a partir de janeiro as minhas aplicações iOS passaram a ser Google. Porquê? E como resolver? Joguei para a Apple. Na Argélia, Turquia, Holanda e América ninguém me soube responder. Ok, bora. Só usas iOS e a partir de janeiro as minhas aplicações iOS passaram a ser Google. Tu estares associado a um sistema operativo não implica que o mesmo não possas ter aplicações de outro sistema operativo. Por exemplo, a Adobe faz desenvolvimento de jogos e faz desenvolvimento de jogos para Android e para iOS. A mesma coisa acontece com a Apple ou acontece com a Google. A Google faz desenvolvimento de jogos para Android, tudo bem, mas também faz desenvolvimento de aplicações para iOS, porque são os dois principais mercados. Para se ter ideia, Android e iOS, ou seja, quando eu falo iOS são os iPhones, iPads e também pode-se incluir os Apple Watch. E Android é tudo o que envolve os sistemas operativos relacionados com Samsung, com Nokia, com os LGs, com o Xiaomi, todos esses devices, todos esses equipamentos que não são iPhone correm Android. Ou seja, qualquer empresa pode desenvolver e disponibilizar conteúdo para as duas plataformas. Se desenvolverem para as duas plataformas, chegam a cerca de 99% do mercado, o que é imenso e toda a gente, ou seja, imaginando uma Google que quer fazer uma aplicação, vamos supor uma aplicação da Google que toda a gente use, o Gmail, ok? Toda a gente usa o Gmail. O Gmail, se só chegasse aos Android devices, ou seja, só ia ter cerca de metade do mercado. Sendo a mesma aplicação da Google, mas disponibilizada para Android e para iOS, conseguem chegar a cerca de 99% do mercado. Portanto, é mais apetecível sempre, Edgar, de chegar a 2 mercados em vez de 1. Por isso, é algo que... E é assim que não tens um problema. De facto, nada te impede, enquanto utilizador iOS, ter aplicações da Google. Mas é algo que nós temos de perceber que as próprias empresas têm necessidade de chegar ao maior número de pessoas quando possível. João Ornelas, ideia fantástica. Obrigado, João. Obrigado pelo feedback, bastante importante. Sara Freitas, muito bom. Obrigado, Sara. Como começam a criar um jogo ou uma aplicação? Boa pergunta. Em relação aos jogos e aplicações é um pouco diferente. O que acontece é que nós temos, quando há um jogo, nós temos de ter a necessidade de fazer tudo desde o início. Ou seja, criar as personagens, criar os níveis, criar a jogabilidade e depois proceder aos protótipos e só numa fase posterior ao desenvolvimento. Tudo isto pode demorar, dependendo do tipo de jogo, entre 2 semanas a anos. Há jogos a serem desenvolvidos há anos e não vão ser lançados tão cedo, porque estamos a falar de companhias enormes. O que acontece é que, dependendo da situação, os jogos têm normalmente um grau de complexidade, porque para um jogo típico precisamos de ter um level designer, que é basicamente alguém que faz com que a mecânica continue a ser engraçada durante todos os níveis, por exemplo. É preciso ter fazer o jogo funcionar, codificar para as coisas, para não ocorrerem os chamados bugs, em que a aplicação deixa de funcionar e o jogo deixa de funcionar. É preciso ter uma componente de design, protótipo primeiro e depois fazer os próprios jogos as próprias imagens para colocar nos jogos. É também importante ter a parte de sons e música e tudo o que isso implica. E, finalmente, procurar posicionar bem o nosso jogo nas lojas é das coisas mais essenciais, porque de que serve ter um jogo que perdemos anos, se calhar, a fazer e depois ninguém usar. Então, a ideia passa por utilizar estratégias de ISO, SEO, Search Engine Optimization ou App Store Optimization, de forma a que as pessoas a pesquisar, por exemplo, no nosso caso, pesquisar ovelha estrada, irem bater diretamente ao nosso jogo, porque o nosso jogo está relacionado com uma ovelha e com uma estrada. E há muitas maneiras de tentar chegar aos nossos potenciais utilizadores em função disso. Quando uma aplicação normalmente é mais simples, porque uma aplicação, regra geral, não tem som,
regra geral, depende das necessidades do cliente. Vamos imaginar uma aplicação que seja para uma empresa. Nós vamos avaliar os requisitos da empresa e fazer levantamento de requisitos em função das mesmas, ou seja, se uma empresa tem uma determinada necessidade, nós precisamos de nos sentar com eles e perceber se essa necessidade existe. Se essa necessidade não existe, às tantas, e já aconteceu, nós sentarmos com o cliente para fazer uma aplicação para o público em geral e depois chegar à conclusão que o cliente precisava de coisas que não era nada disso. Vou-vos dar o exemplo de um cliente que tenho, que cria uma aplicação para as pessoas poderem mandar vir os seus produtos de casa. Ok, tudo bem. Mas depois nós estarmos nas lojas, percebemos que a real necessidade do cliente era tentar enquadrar e ter a gestão personalizada e centralizada dos seus documentos. Imaginemos uma atividade com várias lojas em que todos os dias tem de haver um funcionário a passar em todas as lojas e a recolher um papel com o stock. Estamos em 2020, não é o melhor caso para o fazer. Então, o que nós fizemos nesse caso foi arranjar uma aplicação ou fazer um sistema interligado que das lojas já pudessem comunicar com o sistema central que fica disponível durante 24 horas. Aí excluímos todos os funcionários estarem a preencher a mesma folha à mão todos os dias e já otimizar processos para o dia seguinte, já saber exatamente o que está. É um dos exemplos, dos muitos exemplos do que nós podemos fazer tirando partido da tecnologia e é algo que nós gostamos de implementar, mas uma das principais coisas passa por perceber exatamente o que o cliente quer, que normalmente, diria até 75% das vezes, o que o cliente acha que quer é diferente da sua real necessidade. Portanto, passa muito por aí também tentar perceber qual o enquadramento do mesmo e em que situações nós podemos ajudar, porque às vezes nós estamos a olhar para uma solução de uma forma e a verdadeira solução está mesmo... basta virar a coisa olhando com os outros olhos e conseguimos chegar à solução. Edgar, desafio questão: conseguiriam fazer um drone digital a partir de uma pessoa? Drone digital a partir de uma pessoa. Já é possível criar modelos 3D de pessoas. Um drone digital, vou assumir que seria algo que fosse movível, mas que fosse uma espécie de holograma. Já é possível fazer. Aliás, há dias estava a ver o jornal na SIC e a Vodafone fez uma experiência desse tipo, em que parecia uma coisa brutal, em que havia hologramas e parecia que estavam a interagir duas pessoas, quando era uma que estava num espaço físico ali e outra que estava num outro completamente diferente e ainda assim conseguia simular. A tecnologia já avançou a um nível brutal e nos últimos anos tem avançado cada vez mais. Importa perceber é que não é algo que seja imediato, não é algo que esteja ao alcance de todas as empresas e esteja ao alcance de qualquer budget, chamamos assim, porque há tecnologias muito caras, há licenças caríssimas no mundo do software, do desenvolvimento de aplicações. Há ferramentas que são de facto uma mais-valia e otimizam processos, mas depois acabam por não conseguir oferecer ou ter uma coisa que as pessoas efetivamente vão usar. E um drone digital, embora seja uma coisa que eu percebo que seja interessante, não seria algo que tivesse que esteja no nosso desenvolvimento a curto prazo, chamemos-lhe assim, Edgar. Edgar, fazem jogos para a PlayStation? Sim. Sim, não. Nós quando fomos premiados pela PlayStation, na primeira gala da PlayStation, nos PlayStation Awards, tivemos a possibilidade de fazer, de portar, ou seja, exportar o nosso jogo, na altura o Road para a PlayStation. De facto, o que acontece foi que acabamos por não avançar porque o próprio jogo em si foi desenhado com o intuito não estar sentado a jogar PlayStation durante muito tempo, porque tem um certo nível de características quando nós sentamos. Ou seja, a partida o jogador não é tão casual, ou seja, não é alguém que quer simplesmente jogar 5 minutos e depois fazer outra coisa.
Já o jogador de mobile, ou seja, o jogador que tem um iPad ou um smartphone, que procura perder aqueles 5 minutos, ou estar num café entretido, ou estar na casa de banho entretido, como eu disse, ou depois do pequeno almoço fazer qualquer coisa, e depois então voltar à sua atividade normal. Assim sendo, achamos que o nosso intuito, e quando o Roadship foi desenhado, a ideia passa por por desenvolver jogos casuais que as pessoas pudessem passar pouco tempo, mas vir várias vezes. E não se aplicava ao Roadship ir para uma PlayStation. Mas tivemos a oportunidade e tivemos conversações com a Sony PlayStation Ibéria, porque aqui é controlado de forma... Na Península Ibérica é a mesma gerência. Tivemos contactos nesse sentido. O que acontece foi que não chegamos a avançar, mas felizmente, se tivermos essa necessidade, sabemos a quem chegar, e é algo que nos engrandece. Francisco, qual o maior prémio que a Dobsware já ganhou, seja a nível de estatuto, concurso nacional ou internacional ou monetário? O prémio mais fácil que as pessoas reconhecem mais facilmente é de facto da PlayStation e da Microsoft, quando fomos selecionados para o seu catálogo de developers. Mas felizmente ao longo do tempo já fomos reconhecendo, já tivemos algumas menções e alguns prémios que nos deixaram de orgulho. Por exemplo, no passado setembro de 2019, a nossa solução de Foot AR de realidade aumentada para uma espécie de Shazam para a televisão, em que nós apontamos o telemóvel para a televisão e sabemos que jogo está a dar e que tipo de estatísticas está a ter determinado momento cada jogador. Fomos selecionados de mais de 300 aplicações de todo o mundo. Nós fomos um dos 20 selecionados para ir a Berlim. E esta hipótese de ir a Berlim era super apelativa, porque não só era das principais incubadoras de desporto. Quando eu digo incubadora, é empresas que pegam em startups, ou seja, empresas viradas para uma rápida escalabilidade no âmbito digital, que apostam nos X produtos para alavancá-las. E esta incubadora tinha a particularidade de ser do neto do fundador da Adidas, o senhor Adi Dassler. E tivemos a possibilidade de conhecer o seu neto, que é o de quem gera esta incubadora, e apresentar-lhe a nossa solução. Ou seja, o neto do fundador da Adidas esteve com a nossa aplicação e a ver o que é que nós fazíamos, e inclusivamente até deu-nos um excelente feedback. Ou seja, há alguns prémios que nós orgulhamos mais do que outros, mas felizmente ao longo do tempo nós temos tido várias menções e, por exemplo, ainda a semana passada, eu diria que das principais incubadoras de desporto encontram-se na Alemanha e nos Estados Unidos. E faz sentido para nós que estamos a desenvolver jogos ou soluções para o âmbito desportivo, estar junto destas incubadoras, porque elas têm as redes de negócios que nós precisamos. E se nós formos acompanhados, é muito mais fácil do que ter a possibilidade de ir sozinhos, porque se formos sozinhos, a nossa rede de network é garantidamente mais pequena que a dos nossos competidores. Portanto, a ideia passa sempre por arranjar e tentar ver o melhor das pessoas, e felizmente nós também sentimos isso, que as pessoas, aquelas que têm mesmo um poder de decisão, normalmente não catalogam, por exemplo, por sermos da Madeira, ou por sermos de uma ilha, ou por sermos de Portugal. Normalmente, se a ideia é boa, este tipo de escolhas assenta na meritocracia, e é bom saber que não é por canhas e não é por tudo esse tipo de coisas que nós conseguimos chegar a algum lado. E em função disso, sentimos que lá fora há muitas oportunidades. E uma dessas oportunidades bateu-nos à porta a semana passada, numa aceleradora de desporto chamada Hype Sports Accelerator. E
por exemplo, e vou ter a possibilidade de me sentar frente a frente e, no fundo, mostrar o que nós fazemos. Atenção, e quando eu digo o que nós fazemos, é o que nós desenvolvemos exclusivamente na Madeira, por engenheiros madeirenses, com ideias madeirenses, e procurar fazer o pitch. E quando eu digo pitch, é tentar ganhar a atenção das pessoas em muito pouco tempo com uma boa ideia. E temos a possibilidade de apresentar, como vamos ter a possibilidade de apresentar para o senhor Frank, que é da Federação Internacional de Basquetebol, para o senhor Daniel, que é Director de Golden State Warriors, uma equipa da NBA, o Chief Tech Officer, o senhor Christian, de Los Angeles FC, ou seja, um clube de futebol dos Estados Unidos, Alexander Muller, CEO da SK Gaming de Esports, uma coisa que está na moda, fazer competições de videojogos, e o Dr. Julian Tan, que está associado à Fórmula 1. Ou seja, se eu tentasse daqui individualmente chegar a estas pessoas, dificilmente eu ia conseguir, mas procurando apresentar os meus produtos e levando àqueles que possam ter interesse assente em determinados nichos, neste caso no nicho de desporto, possibilita-me na próxima semana estar a fazer o pitch para estas pessoas. É claro que me deixa nervoso e me deixa algo relutante apresentar isto, porque sei que o feedback deles é muito importante, mas por outro lado também nós só temos a ganhar, porque o não nós já temos, e a partir daqui é sempre procurar fazer coisas mais diversificadas e melhor. E assente sempre num princípio, se eu estou a resolver um problema que pode ser inicialmente só meu, provavelmente estou a resolver problemas que podem ser de outras pessoas, e essas pessoas aí procuram as nossas soluções para os seus problemas, e em função disso é uma mais-valia, e é sempre em função disso que se cria uma app. Muitas vezes as pessoas vêm até nós para desenvolver aplicações, plataformas no âmbito digital, e às vezes basta perguntar, mas se você fosse utilizador, você utilizava isso? E as pessoas às vezes respondem, não, mas talvez. Então, o primeiro pressuposto é, se nós não usaríamos, os outros provavelmente também não vão fazer. E então é muito por aí que nós procuramos resolver. Resolver problemas a uma pequena, média, grande escala, mas resolver problemas que sejam de facto, que existam. Pronto. E a relação ao Edgar que pergunta, por exemplo, o Safari ficou pré-definido para abrir o Google. Ok. Aí tu tens de ir a uma definição que existe e em função disso perguntar da próxima vez que abrir uma determinada aplicação, ou seja, um determinado tipo, nesse caso um navegador, abrir sempre o Safari. E tudo isso é possível através das definições, e não sei exatamente qual, mas é possível através das definições do telemóvel e escolher essas aplicações pré-definidas. Não sei se ajudei, Edgar, mas pelo menos tentei. Francisco, para quem faz um aplicativo hoje, qual a diferença em fazê-lo para iOS ou Android? Algumas diferenças, essencialmente nas especificidades de cada plataforma. Sim, os mais imediatos é, por exemplo, uma aplicação para Android pode ser feita e publicada tudo através de verificação computacional, ou seja, eu posso neste momento desenvolver uma aplicação, lançá-la e não há uma pessoa que efetivamente veja a aplicação, porque é tudo através de computadores a aceitação. No caso da App Store, que é a iOS, já não. Existe efetivamente uma pessoa que nós, ao desenvolver uma aplicação, seja ela qualquer que seja o âmbito, em qualquer parte do mundo, essa pessoa terá a possibilidade, vai haver sempre um engenheiro da Apple que vai passar pela nossa aplicação e vai ver se está de acordo com as diretrizes, tudo de forma personalizada. Ou seja, nós temos 100% de garantia que a nossa aplicação a ser desenvolvida, a ser lançada em iOS, terá obrigatoriamente uma intervenção humana para a validação. E isso também serve de controle de qualidade. Já no Android, é tudo de forma automática. Depois, a nível de diferenças, existem algumas, sem entrar em detalhes técnicos,
Por exemplo, quando desenvolvemos para iOS, já há alguns Androids também, mas não é tão regra geral. Quando desenvolvemos para iOS, temos de ter atenção ao notch, portanto, a parte de cima da barra do telemóvel, em que tem as diretrizes próprias, ou seja, não podemos pôr conteúdo sensível ou conteúdo que seja relevante, do tipo, se tu num determinado ecrã, se aquela barrinha que nós vemos acima, eu posso puxar, se esta barra está a fazer algo que nós não queremos, por exemplo, estou numa aplicação, estou no default, mas vemos esta barra em cima. Se esta barra oculta informação relevante para o utilizador, já estamos a ir contra as diretrizes da Apple. Enquanto no Android não existe essa preocupação porque não conseguimos perceber exatamente quais os dispositivos que vão utilizar. Também é mais fácil parametrizar para iOS do que para Android. Eu explico porquê. De uma forma geral, o sistema operativo, vamos supor, o iOS 13, o iOS 12, tem uma taxa de adoção maior nas plataformas de iOS. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Um telemóvel que foi lançado há 4 ou 5 anos da Apple, é bem possível que hoje em dia, 2020, ainda receba atualizações. O que faz com que essas atualizações recebam as últimas aplicações e a forma como a memória é otimizada seja de forma mais célere. Assim, tem todas as otimizações a nível de bateria, de performance e tudo mais. Já para Android, há uma segmentação muito grande. Ou seja, vamos imaginar que é lançado um novo Android. Em regra, esse novo Android chegará a cerca de 10 a 20% dos telemóveis. Enquanto que no iOS, essa taxa de penetração poderá ir até 80% ou 90%. Ou seja, quando desenvolvemos para iOS, nós sabemos quais os aparelhos específicos, quais os tipos de iPhone a quem iremos chegar. Quando desenvolvemos para Android é muito mais difícil porque existem milhares de dispositivos que correm Android e é muito complicado ver a especificidade de cada um. Portanto, são algumas das diferenças, sem entrar em muitos pormenores, do que entre desenvolver para iOS e desenvolver para Android. Edgar, sim, como hologramas com aspecto mesmo digital, não, mano. É sempre aquele caso que será assim complicado, mas seguramente no futuro teremos isso sem qualquer dúvida, sem qualquer dúvida. Não sei se daqui a 50, se daqui a 100, mas garantidamente o futuro passa pelo digital e passa por hologramas. Pergunto isto porque faço demoragem de muitos jogos da Sony. O primeiro foi o Horizon. Isso é muito bom, porque de facto existem jogos que necessitam de ser adaptados em função do país que cá estão, em que são lançados, e conhecer pessoas que fazem com que os jogos passem a ser universais e que possam ser utilizados em todos os países. Só te posso dar os parabéns, porque de facto é uma coisa muito, muito boa e tem um alcance tremendo. E quer queiramos, quer não, os jogos e os mais jovens, e quando eu digo os mais jovens, eu estou-me a incluir aqui neste grupo, por isso a ideia é engraçado ver como os jogos conseguem chegar a várias faixas etárias, cada vez menos aquela secção dos 13 aos 18, mas é bastante comum e os meus amigos jogam quase todos, inclusivamente, portanto, cada vez mais os jogos podem chegar a mais gente e a mais faixas etárias. E de certeza que eu, quando estiver na reforma, vou estar a jogar. Portanto, cada vez mais os jogos vão ser universais. Se receberem um convite para fazer algo parecido com um jogo, mas em palco num teatro, aceitariam? Diz, sabe o que é isto? Um convite para fazer algo parecido com um jogo, mas em palco num teatro. É possível, mas opa, assim de cabeça estou a ver um jogo da cadeira. Somos fortíssimos em jogos da cadeira. Agora, fazer um jogo, mas em palco num teatro, pá, por que não? Diz, sabe, não sei, mas dependendo das especificidades. Nunca digas não, Edgar. Portanto, sim. Francisco, parabéns, obrigado.
Pedro Perneta, Pedrinho, qual tem sido o maior desafio de trabalhar durante a atual situação mundial? Abraço. Particularidade que eu tenho em estar em casa é cuidar de uma criança de 2 anos, o que implica que eu passo mais tempo de babysitter do que a trabalhar. Ou seja, trabalho horas indecentes, principalmente. A ideia de trabalhar de casa funciona, mas funciona melhor quando as crianças estão a dormir. No meu caso, eu já assumi que trabalhar durante esta situação com uma criança não dá, porque prefiro lhe dar atenção e então trabalhar quando já não estiver a dormir. Quando estiver a dormir. E então, em função disso, é que posso trabalhar. De resto, a Domsware em si também teve de se adaptar. Nós não desenvolvemos, não estamos a fazer o tipo B2B, essencialmente, ir cliente a cliente perguntar se quer determinada solução. Nós estamos a nos pôr no papel das pessoas e das empresas e estamos a ser proativos nas soluções. Por exemplo, um caso mais básico é nós tivemos imensas solicitações para fazer aplicações do género de mandar vir comer para casa. Porquê? Porque os restaurantes pararam, mas continuam a ter de pagar impostos. E os recursos lá estão, ou seja, um chefe de um restaurante hoje, mesmo depois desta pandemia, provavelmente vai ser o mesmo chefe de restaurante, ou seja, o know-how e as pessoas vão se manter, mas precisam de produzir. Mas só podem produzir se efetivamente alguém comprar. E nesse caso, a nossa função passa por criar soluções que aproximem os clientes neste caso, dos restaurantes. Então, tendo uma aplicação, neste caso, não estamos a reinventar a roda, mas passa por ser um menu digital que temos uma aplicação específica que podemos mandar vir comida e o restaurante, quando não ia estar a produzir nada, porque em alturas em situação de emergência não pode ter fisicamente as pessoas lá a consumir, só em regime de takeaway. Então, basicamente, tem a possibilidade de colocar os seus produtos numa aplicação e que faz com que os utilizadores possam enviar a comida e recebê-la em casa com o máximo dos confortos. No nosso caso, queremos adicionar um twist e é aqui que nós adicionamos a nossa diferenciação, assente na realidade aumentada. Não só é possível ver a comida, ou seja, saber que estou a mandar ver uma francesinha para a Avenida da Madalena, mas é possível ver a própria francesinha aqui em casa, ou seja, basta apontar o telemóvel, colocá-la na nossa mesa e ver a francesinha antes mesmo de chegar, o que é engraçado e sugiro que vocês experimentem assim que a aplicação for desenvolvida. Portanto, mas também há algumas, ainda respondendo à mesma questão de desafios de trabalhar, obriga-nos a procurar soluções e são nestas alturas que existe maior oportunidade para fazer desenvolvimento que realmente marca a diferença. E felizmente nós temos tido a oportunidade de estar envolvidos em alguns projetos que a avançar farão certamente a diferença, não só em tempos de Covid, mas por algum tempo. Portanto, esperem novidades a curto e médio prazo, porque a nível digital, não só a nível regional, mas a nível nacional, teremos soluções que certamente mudarão o cotidiano das pessoas. Edgar, iOS Rules. Opa, eu também sou fanboy da iOS, portanto, e também nós no nosso escritório usamos, são Macs, os nossos dispositivos essencialmente são Apple. Eu acho que o ecossistema, mas isto é a eterna discussão, não há ninguém certo, não há ninguém 100% certo, nem ninguém 100% errado, porque há sempre quem defenda que Android é melhor, e vai haver sempre quem defenda que iOS é melhor. Eu acho que depende do público e do target de cada uma das plataformas. No meu caso, eu acho que funciona bem o ecossistema, e explico. Uma das funcionalidades que mudou a minha vida é a possibilidade de copiar, colar do telemóvel no computador. Vamos supor que tenho determinado link ou mensagem que eu posso simplesmente copiar no telemóvel e no meu computador, vamos supor, num documento Word, quero colar essa informação.
É possível. É possível e não é preciso integrar, não é preciso instalar aplicações. Está lá, fora da caixa. Compro um telemóvel e o telemóvel já me traz essa função. Eu acho que este tipo de otimizações são coisas que fazem com que os utilizadores da iOS percebam que o ecossistema funciona melhor. O que eu acho que poderá ser pior, por exemplo, é o Android é muito mais fácil procurar, há muita maior diversidade de aplicações, seja isso bom ou mau, mas à partida é mais fácil arranjar aplicações para Android do que para iOS, ou seja, há aqui, dependendo do foco, qualquer um dos sistemas operativos é bom, eu também sou Team iOS. Edgar, tu és o Cota. Então quer dizer que tu ainda jogas e suponho que por fazeres a dobragem para o Horizon tenhas passado o jogo. Eu acho que assim tem de ser. Eu acho que certamente nós vamos passar por esta necessidade de ter mais tempo em casa, quando nós estivermos na reforma, o exemplo da reforma, quando estivermos na reforma e jogarmos, efetivamente, isso vai acontecer e não há grande volta a dar, porque tipo, entre estar parado o dia todo ou jogar Playstation, obviamente que prefiro jogar Playstation, e o que no meu caso específico vai ser jogar o FIFA 71, vai, em que o filho do Ronaldo vai ser o melhor jogador do jogo, provavelmente. Não, provavelmente já vai ter-se reformado. Mas passa muito por aí, passa por nós olharmos para os jogos de forma diferente e cada vez mais já vemos isso e também já é recorrente. A nossa geração já vai sendo à medida que vamos sendo pais, também já vamos educando os nossos filhos de forma a que eles também já cresçam mais perto destas novas tecnologias, destes jogos, deste tipo de tecnologias. Na nossa altura não havia YouTube, na nossa altura não havia possibilidade de simplesmente ligar um tablet e as crianças ficavam entretidas durante bastante tempo, o que faz com que nós tenhamos esta preocupação e que é importante que os mais novos, e quando eu digo mais novos, estamos a falar abaixo dos 10, é importante perceber que eles já mexem com uma facilidade nos smartphones que nós na nossa altura não fazíamos, e as coisas têm de estar preparadas nesse sentido e temos de viver com isso, porque se caminhamos para, neste momento estamos a falar de reuniões por Zoom, por exemplo, as crianças têm de já estar familiarizadas com o computador e com o documento Word e como criá-lo e tudo mais, coisas que na nossa altura não era necessário aos 6, aos 7, aos 10 anos. Então, o que faz com que estas tecnologias sejam relevantes e que sejam utilizadas como um excelente instrumento de aprendizagem, que é nós procurarmos já que estas crianças já estejam familiarizadas com as plataformas, já conheçam e já estejam de acordo com o que vai sendo inventado e que já estão habituadas às mesmas. E vai ser importante certamente ver o que elas farão com a tecnologia que está disponível, porque se nós hoje em dia já temos muita coisa que é possível e é possível aprender tudo hoje em dia e de forma gratuita, certamente daqui a 30 ou a 50 anos essa informação vai estar já massificada e já estará standardizada e de certeza absoluta que as pessoas irão ter, e as crianças principalmente já vão estar familiarizadas tão novas com esta tecnologia que já irão dominá-la em grande parte. Portanto, sem dúvida que nós temos de olhar para isto e de olhar para as novas tecnologias, não só como um bicho que vai dominar isto, mas como a melhor parte da mesma, que vai facilitar processos, vai ser uma mais-valia e todos poderão beneficiar dela. E é efetivamente isso que eu acredito e tenho poucas dúvidas que cá estão e a tecnologia é prova disso. Tudo o que já foi feito até agora é reflexo do que a tecnologia pode fazer e de que é uma mais-valia para o cotidiano de cada um de nós.
Não se esqueçam da proposta, diz o Edgar. Ok, está registado. Aliás, isto fica guardado, portanto, não há grande volta a dar. Portanto, está feito. Francisco, já pediram à vossa empresa para melhorar uma aplicação que não foram vocês a fazê-la? Já aconteceu. Dependendo do caso, é possível. Mas, regra geral, é mais fácil fazer de origem do que criar em cima de algo que não fomos nós a construir. Se os casos excepcionais são que a aplicação, ou que o programa, ou que o software está bem documentado e que nós conseguimos perceber exatamente a linha de código 7055, o que é que faz, aí não há problema, mas de regra geral é mais fácil criar de origem do que trabalhar em cima de uma já existente. Mas, como tudo, tem de ser visto caso a caso. E já vamos com 1 hora disto. Ok, portanto, 1 hora aqui a falar para o computador, o que já diz muito das novas tecnologias e de que nós, de que forma isto pode nos aproximar. E temos aqui boa, e estamos acompanhados, o que é bastante engraçado. E queria complementar para dizer que do nosso lado, e no nosso lado é sempre em função da Dobsware, das coisas que nós vamos fazendo. Nós estamos na Startup Madeira, ou seja, no Madeira Tecnopolo é possível chegar até nós e eventualmente qualquer dúvida, alguma coisa que nós possamos ajudar, nós estamos ao vosso dispor e podemos certamente falar um pouco. É importante para nós este tipo de iniciativas porque também permite que as pessoas estejam um pouco mais familiarizadas com o que se vai fazendo também na Madeira, mas o que se vai fazendo a nível deste sector na Madeira. E já existem algumas empresas a fazê-lo, não somos só nós, e é bom ver isso. Felizmente no nosso setor não é algo do tipo ele vai fazer uma coisa, vou copiar. É mais do tipo ele tem um projeto que abrange determinada área, eu tenho um projeto que abrange uma área diferente, mas são complementares. Podemos trabalhar juntos e fazer isto de uma forma melhor. E isso é algo que eu sinto. Sinceramente, é algo que nós sentimos desde o início. Aliás, posso confidenciar-vos que uma das empresas, quando nós começamos tudo isto, havia uma empresa que ainda existe, chamada Walkme Mobile Solutions. Devem conhecer de terem levadas, a aplicação das levadas, mas hoje são enormes e têm essencialmente aplicações e jogos de quiz que são um fenómeno no mercado da América Latina, por exemplo, contam com mais de 20 milhões de downloads. Tudo isto através de um escritório aqui no Madeira Tecnopolo, o que faz com que nos consigam provar que é possível. E desde o dia zero, desde o início que nós começamos a fazer ovelhas atravessar a estrada, a Walkme Mobile Solutions, através da Lígia, do Pedro, do Marco, sempre olharam para nós no sentido, ok, eles precisam de determinada coisa, vamos tentar perceber como é que podemos ajudar. E efetivamente eles ajudaram-nos no início e hoje em dia já fazemos trabalho juntos. Ou seja, eles não tinham que se chatear connosco ou tentar perceber o que é que... Podiam até olhar para nós de uma forma, ok, eles vão fazer coisas semelhantes a nós, mas a forma como eles olharam para nós foi, ok, eles estão a entrar no mercado, vamos poder ajudar para mais tarde trabalharmos juntos. Efetivamente foi isso que aconteceu. E é apenas um dos exemplos, é o mais marcante porque foi o nosso primeiro impacto com o mercado, mas é um exemplo de que as empresas de IT, ou seja, desenvolvimento de software, a partir é esta a mentalidade, e no âmbito regional tem sido muito disto que tenho encontrado. E é bom porque percebe-se que lá está, se quisermos ir
rápido, vamos sozinhos, mas se quisermos ir longe, vamos acompanhados. E nesse sentido é algo que nós temos sentido, que sentimos desde o dia zero, e também interessa-nos passar esse sentimento para todos aqueles que queiram ver apoiados as suas ideias, ou querem ter, ou têm uma ideia de negócio, ou tentam criar alguma coisa do zero e não sabem por onde começar. Normalmente nós temos a preocupação de que essas pessoas sejam encaminhadas da mesma maneira para os locais onde podem ser ajudadas e eventualmente criar e avançar com a sua ideia. Dito isto tudo porquê? Porque se sentirem necessidade ou se virem que há uma possibilidade ou algo que vocês queiram ver desenvolvido, que achavam que complementavam um determinado nicho de mercado, ou que seria algo que um ou vários grupos necessitam, podemos certamente falar e ver em função disso como é que nós podemos trabalhar em conjunto. E pronto, vamos com 1h05. Obrigado, Sara. Obrigado, Sara, pelo feedback. Acho que fui respondendo a tudo que foi o que fomos falando e discutindo. Obrigado por me ouvirem durante este tempo todo. Vamos aqui. Sofia Lin! Olá, Sofia Lin! Qual foi o momento que mais vos marcou desde que iniciaram a empresa, Sofia Lin? Obrigado pela questão. A Sofia Lin, a minha irmã, é muito linda. Eu gosto muito dela. E o momento que mais nos marcou desde que iniciaram a empresa foi provavelmente o início. Quando começamos a fazer... Quando deixou de ser simplesmente uma ideia em que passamos do clima, ok, nós gostamos disto, e começamos a ver chineses a jogar o nosso jogo e chegar à conclusão que nós poderíamos ter algo muito, muito comercial e que nós podíamos chegar longe através disso. Ou seja, foi importante perceber que não era algo que nos interessava só a nós, mas que podíamos, além de passar de uma coisa que nós fazemos, fazer dinheiro com ela. E também por isso é que estamos há cerca de 5 anos, porque a Doubsware ali há quase 5, foi criada em 2015, outubro de 2015, e já vamos com quase 5 anos e continuamos cá e sempre a procurar inovar e a fazer produtos de origem que possam ser utilizados em vários mercados, e é isso que nos move, e é por aí que procuramos seguir certamente. E espero ter respondido à tua questão, Sofia. E pronto, eu acho que de uma forma sucinta falamos de tudo o que havia para falar. Obrigado mais uma vez à Rádio Cultura pelo convite. E é importante que estas iniciativas continuem, e também tem sido para mim engraçado de seguir o trabalho dos outros madeirenses, e da forma como, através de áreas completamente diferentes, nós temos sempre conseguido dar a volta não só a esta situação, como no nosso cotidiano e a tudo o que implica ser ilhéu. Portanto, também um obrigado à rádio que faz isto de várias maneiras, sendo uma delas a promover estas conferências e estes diretos a partir de casa, de forma completamente diferente, mas que permitem às pessoas também se aproximar umas das outras. Pronto, é tudo. Espero que tenham gostado. Foi 1h08, mas foi bem passado. Agora vou beber um copo de água, que já estou a ficar com sede. E queria agradecer a todos os que foram também publicando os comentários e que foram nos seguindo ao longo deste tempo. Um beijinho e até à próxima.